Vamos lá, pessoal, então vamos para a segunda parte aí do vídeo Gessara e Nessara. E como a gente falou no primeiro vídeo, o Gessara e Nessara nada mais foi que uma proposta de reforma econômica feita por Francis Bernard. Depois que o Francis Bernard colocou essa proposta em domínio público, né, uma tal de Dove the Oneness, né, Shane Goodwin, em português seria traduzido para Pomba da Unidade, né, que seria o apelido dela. Ela transformou isso num engodo para fazer com que as pessoas enviassem doações para ela e também entrassem num golpe chamado Omega Trust. Então eu vou traduzir a página aqui para português, né, para a gente ler junto. Então tá aqui, ó. Trump, Nessara 2021. Pomba da Unidade, Shane Candace Goodwin, afirmou que Bush orquestrou os ataques de 11 de setembro e a guerra do Iraque como distrações de Nessara. Então, na época, por volta do ano 2000, entre 2000 e 2005, ela, quando aconteceu o ataque nas Torres Gêmeas, ela inventou que os ataques às Torres Gêmeas seria para parar o Gessara, que uma das torres lá tinha toda a documentação, né, para o anúncio do Gessara, e o anúncio do Gessara ia acontecer justamente em 11 de setembro, tá? Então isso aqui foi uma mentira criada por essa mulher aqui, que se chama Shane Goodwin, tá? Shane Goodwin, né, veio a falecer em 2010, mas as mentiras dela permanecem aí na web, né, até os dias de hoje. Então, vou botar aqui para vocês o vídeo dos marqueteiros aí do golpe do Gessara e Nessara falando a mesma coisa sobre o 11 de setembro. O que é, afinal, né, o Nessara, Gessara, se é Gessara, se é Nessara, como isso funciona, qual o impacto que isso vai ter na vida das pessoas, por que isso não aconteceu ainda? Vocês já viram, quem já viu o vídeo de hoje, que foi uma canalização lá do Semente das Estrelas, vai entender por que isso não aconteceu. Era para ter acontecido em 11 de setembro lá de 2001, quando teve o ataque às Torres Gêmeas, inclusive foi por este motivo, né, segundo a canalização que a gente colocou aí no canal hoje. No dia 11 de setembro de 2001, às 10 horas da manhã, 2 edifícios foram derrubados em Nova York, chamados de World Trade Center. Naquele dia, naquela hora, em um dos edifícios estavam um grupo de pessoas preparadas para assinarem a Lei Nessara. E isto não foi feito porque morreram todas. O prédio foi todo derrubado por essa organização. Esse dinheiro está depositado, deveria ter sido distribuído para a Terra desde 11 de setembro, né? Aquele ataque das Torres Gêmeas foi para destruir o Gessara, e conseguiram atrasar em muitos anos o Gessara por causa do 11 de setembro, né? Que é uma história comprida que um dia eu posso falar. Então lá estavam todas as documentações para sair do Gessara, foram destruir as Torres Gêmeas, né? Num ataque cinematográfico que não foi feito pelos árabes, foi feito pelos próprios americanos. Então vamos lá, aqui fala o seguinte: Pomba da Unidade. Logo depois que Bernard lançou o Nessara na internet, um usuário conhecido como Dove the Oneness, né, que seria a Pomba da Unidade, começou a postar sobre ele em fóruns da internet. Dove of the Oneness foi posteriormente identificada como Shane Candace Goodwin, uma ex-aluna de Ramanta School of Enlightenment. Isso aqui seria legal também fazer um vídeo sobre, né? Porque isso aí gira muito em torno do que o Luciano César fala. Isso aí basicamente seria, essa Ramanta aqui, seria basicamente o que o Luciano é hoje aí no Brasil, né? Referida na mídia como Rainha Cibernética. De acordo com o site de Goodwin, o projeto da Lei Nessara definhou no Congresso antes de ser finalmente aprovado em uma sessão secreta em março de 2000 e assinado pelo presidente Bill Clinton, né? Então aqui fala que foi o Bill Clinton que assinou essa lei.
marqueteiros aí de golpe como o Ergon Abraham fala que quem na verdade assinou a lei foi o Donald Trump, né? Cada um tem sua versão. Então a versão Herbert Richens aí no Brasil é um pouco diferente daquela que foi pregada pela Shane Goodwin, né, nos Estados Unidos. Alega-se que a nova lei deveria ser implementada às 10 horas do dia 11 de setembro de 2001, mas que os computadores e os dados dos beneficiários dos trilhões de dólares dos fundos de prosperidade, esses fundos de prosperidade mudaram para pacotes de prosperidade, né? Mesma coisa. Foram destruídos no segundo andar de uma das torres do World Trade Center na cidade de Nova York durante os ataques terroristas, né? Supostamente uma ordem anterior de silêncio, sempre tem esse negócio de silêncio, né? A pessoa que compra aporte por exemplo, Pastor Osório, ou alguns outros aportes de outros golpistas, sempre tem esse negócio, a cláusula que você não pode falar, que você não pode comentar, né? Então, emitida pela Suprema Corte, proibiu qualquer fonte oficial ou privada de discutir o assunto sob pena de morte. Então, as pessoas questionavam na época assim, por que o Clinton não fala sobre isso? Por que os deputados, os congressistas não falam sobre a lei Gessara, né? Por que a mídia não fala? Porque tem uma lei de silêncio aí que quem revelar, falar sobre o Gessara vai ser condenado à morte, né? A Goodwin se referiu aos cavaleiros brancos. Então, de cavaleiros brancos mudaram para chapéus brancos, né? Os famosos white hats, que a Ana Marins vive falando. A maioria deles oficiais militares de alto escalão. Aí tem a questão do Jenny Decode, que era, né, um oficial da Marinha, que ficava passando informações para o Luciano César e para a Ana Marins. É o mesmo golpe, pessoal. Eles só deram Ctrl+C, Ctrl+V lá aí na versão Herbert Richards. É a mesma historinha, que desde então tem lutado para que a lei seja implementada apesar da oposição do presidente George Bush. Goodwin supostamente acredita e afirma que Bush orquestrou os ataques de 11 de setembro e a guerra do Iraque como distrações do NESARA. A descrição de Goodwin do NESARA vai muito além da proposta de Bernard, cancelando todas as dívidas pessoais, abolindo o Internal Revenue Service, declarando paz mundial e exigindo novas eleições presidenciais e congressionais. Goodwin frequentemente afirma que os funcionários de Bush estavam tentando invadir e derrubar seu site para impedi-la de divulgar a lei. Aí que fala, né, que a descrição de Goodwin do NESARA vai muito além da proposta de Bernard, porque a proposta de reforma econômica do Bernard era só abolir o juros composto, criar um imposto sobre compra e venda, né? E abolir o imposto de renda. Aí ela já adicionou umas coisas, não, que vai cancelar todas as dívidas pessoais, né, das pessoas, né? Quem que você ouviu falar isso? Na lei Gessara, ela fala que todos os débitos de cartão de crédito serão eliminados. Todos os impostos de renda são eliminados. Todas as dívidas de casa, quem está pagando apartamento ou casa, eles são eliminados. A parte de dívidas bancárias são eliminadas. Isso nos 209 países. Então, o Brasil está dentro disso. Uhum. O nosso presidente agora, Bolsonaro, ele tem toda a ciência disso. Então, aqui para finalizar essa parte, diz o seguinte: Goodwin começou a comentar sobre o NESARA em conexão com o Omega Trust, um esquema de investimento fraudulento cujo criador Clyde Hood estava sendo julgado na época. De acordo com Goodwin, os investidores do Omega Trust receberiam seus retornos após o anúncio do NESARA. Goodwin previu repetidamente que o anúncio do NESARA ocorreria em um futuro muito próximo, embora nos últimos anos ela tenha se tornado mais reservada nessas previsões. Então, naquela época, isso aqui seria entre 2000 e 2005, tá? Que quando o Clyde Hood foi preso. Então é a mesma coisa que eles estão fazendo no Brasil, eles fizeram nos Estados Unidos entre 2000 e 2005, que é, faz o marketing, uma pessoa convence as vítimas aí que existe o Gessara e NESARA, que ele vai ser anunciado, né? E por outro lado existem os golpistas que vão vendendo aportes, né? E depois os marqueteiros, né, como Luciano César, Ana Marins,
Paula Cabral fala, não, que os pacotes de prosperidade, as bênçãos, elas só vão chegar quando o Nessara for anunciado. Então o pessoal compra um monte de aporte, né? E fica nessa expectativa aí que o Nessara vai ser anunciado. Aí no Brasil, o que a Ana Marins falava? Não, que o Trump ele vai voltar, né? E vai anunciar o Nessara. Já estão pagando, né? O Nessara já está pagando para os americanos uma grana, né? E boa. Aí quando nada acontece, o que ela faz? Ela remove os vídeos. Remove os vídeos e boa. E o pessoal continua seguindo ela, né? Ou seja, mentiram o ano inteiro, né? O ano passado inteiro, esse ano, né, continuam as mentiras e mesmo assim o gado burro, tapado, continua seguindo. Então a gente vai botar aqui para vocês, né, a mentira aí da Ana Marins sobre a vitória iminente aí do Trump para anunciar o Nessara e que os americanos já estariam recebendo o dinheiro do Gessari Nessara. Tudo isso, que isso tudo aconteça. O Nessara está acontecendo, estamos a 48 dias da reeleição do presidente Donald Trump. Eu não trabalho com possibilidade de Joe Biden, porque o próprio Joe Biden não é o Joe Biden, ele é um boneco Biden que tem lá. O Nessara, nos Estados Unidos, vai pagar a cada americano, a cada cidadão, provavelmente cidadão residente nos Estados Unidos, né, com registro de inscrição, provavelmente vai ser feito novamente. Cada americano vai receber $100 mil por ano durante 11 anos. Durante 11 anos. Eu vou repetir. São $100 mil durante 11 anos. Isso dá em torno de $8.300 mais ou menos por mês para um americano. Vamos lá. Outros desenvolvimentos. Depois que Goodwin começou a comentar sobre Nessara, outros teóricos da conspiração baseados na internet se agarraram a ele. Um apoiador, Shadow Needle, vincula o anúncio iminente do Nessara à sua profecia de anos de uma iminente visita de OVNIs em grande escala por alienígenas benevolentes, ocasionalmente em seus relatórios de site, mas mais preeminentemente em seus vídeos, seminários e aparições públicas. Jennifer Lee, que costumava publicar relatórios de status do Nessara na internet quase diariamente em seu site, agora extinto, discutiu uma série de seres de outro mundo e interdimensionais que estão ajudando nos bastidores para que o Nessara seja anunciado. A evangelista da internet, Sherry Schreiner, que opera muitos sites, vê o Nessara como vinculado a alienígenas malevolentes, né? Reptiloides, que ele sente que há muito controlam o governo dos Estados Unidos, né? Que seriam reptilianos. Então, aqui é o seguinte, o Francis Bernard cria, né, o projeto de reforma econômica, a Goodwin transforma isso numa teoria de conspiração, né, para arrecadar um engodo para dar golpe, né? Aí mais tarde esse Shadow Needle aqui transforma isso numa questão esotérica, porque o Shadow Needle aqui ele é encanador, né? Ele canaliza aí o Sananda, o Saint Germain e coisa do tipo. Então, no Francis Bernard você não vai ver nada de alienígena, de Confederação Galáctica e de Saint Germain, muito menos a Goodwin vai falar disso, né? Quem começa com essa história é esse cara aqui, ó. Então aí já seria a terceira geração do Gessari Nessara. Aí o que mais me surpreende é o seguinte: no Brasil, como é a versão Herbert Richards, você não vai ouvir nenhum desses três nomes, nem do criador, do Francis Bernard, nem da Shailene Goodwin e nem do Shadow Needle, né? Aí eles não citam esses três nomes justamente porque se você for pesquisar, né, você vai ver que tudo não passa de uma história que começou lá em 1996 e que nos Estados Unidos, né, pegou muita fama entre 2000 e 2005. Aí em 2005 o Francis Bernard morre, em 2010 a Shailene Goodwin morre,
Aí essa Sherry Shriner também morre, né? E quem tocou o barco desde então é esse cara aqui. Por isso que misturou muito com o esoterismo, né? Saint-Germain, a Confederação Galáctica, os Pleiadianos, vem tudo desse cara aqui, ó, né? Eu acho que um dos marqueteiros aí que chegou a falar no Shadow Needle foi a Paula Cabral, se eu não me engano, tá? O resto eles não citam, porque se você for pesquisar, você vai, né, achar a verdadeira história do Nessara e Gessara. Que a versão no Brasil é a versão Herbert Richens, que é uma versão brasileira aí da questão do Gessara e Nessara, né? Da mentira do Gessara e Nessara. Então aqui, uma coisa que eles falaram nos Estados Unidos, né, falam até hoje, é que o Nessara e Gessara eles vão criar uma moeda mundial, né, que se chama arco-íris, né? Então aqui fala um pouco da Dove, né, depois que ela morreu, né? Então fala aqui que, por exemplo, em 30 de maio de 2010, Dove, The Oneness, né, que seria a Shane Goodwin, retornou aos reinos espirituais. Durante anos, Dove trabalhou incansavelmente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para anunciar o Nessara e seus benefícios, como tem acontecido com qualquer pessoa que trabalha em oposição à cabala escura. Dove foi ridicularizada sem piedade e controvérsia a seguiu a cada passo. Desde sua morte, seu site foi excluído juntamente com anos de relatórios que ela emitiu para manter aqueles que desejam ter o Nessara anunciado atualizados. Uma das mais de 40 manifestações em frente ao Palácio da Paz em Haia, na Holanda. Lembro-me de como me senti feliz em 10 de setembro de 2001, quando soube que essa suposta última etapa havia sido cumprida e que parecia que teríamos o Nessara anunciado nas próximas 48 horas. Então, 11 de setembro de 2001, às 6h30, horário do Pacífico, fui acordado com um telefonema sobre os ataques de World Trade Center. Como já relatei, Alan Greenspan é o cavaleiro branco cuja tese de doutorado é a base para o novo Banco do Tesouro dos Estados Unidos e a moeda lastreada em metais preciosos. Disseram-me que Greenspan dedicou sua vida para estar na posição certa para trazer à luz um sistema monetário e bancário superior que realmente fornece uma estabilidade econômica considerável em comparação com o sistema de reserva federal controlado por agenda sombria, com a moeda fiduciária. Disseram-me que Greenspan estava programado para começar a sua parte no Nessara, US Treasury, Banks e o anúncio da nova moeda. Então, essa nova moeda aqui, de acordo com a Shane Goodwin, se chama arco-íris. Então, a gente vai ver aqui um vídeo, né, de uma das supostas testemunhas aí, né, falando sobre a moeda arco-íris. Então, tá aqui a Dove, né, a Shane Goodwin, que criou aí a mentira do Gessara e Nessara. E ela aqui, ela tá entrevistando pessoas, né, ou supostas testemunhas aí, perguntando se as pessoas ouviram falar do Gessara, se o gerente do banco delas falaram alguma coisa em relação ao Gessara e Nessara. Então ela fez uma pergunta assim: alguém já ouviu falar alguma coisa sobre Gessara e Nessara no banco ou sobre a nova moeda arco-íris? Aí uma mulher levanta e fala. About 2 years ago, I went into. Is it loud enough? About 2 years ago, I went into a Wells Fargo bank in. Então ela falou que 2 anos atrás ela foi ao banco. Toluca Lake, in California. Na And Califórnia. I walked up to the teller and I asked her when the new rainbow currency would be issued. Então ela perguntou no banco quando que a nova moeda arco-íris, né, vai entrar em circulação, né? She wasn't too aware of what I was speaking of. She thought she should go talk to a supervisor. She went. Então ela não sabia muito bem do que ela estava falando, né? E foi perguntar para o supervisor no banco. To the rear of the bank. Então ela foi para trás do banco. She took up with the supervisor, the manager, and she Ela começou a falar com o supervisor, né? discussed with her at length for probably about 3 minutes, and I watched them going back and forth in very excited, animated conversation. Então eles estavam tendo uma conversa muito animada, né? O gerente do banco junto com a mulher que trabalha no caixa, e ela estava só olhando, né? She came back to the window and she said, "It won't be too long from now. Yes, we do have it in the bank, but it'll be about a couple of months before we actually
issued the rainbow currency. So to me, that was a good confirmation. And that was Então ela falou que a mulher veio conversar com ela e disse que eles estavam cientes da nova moeda, né? E que em poucos meses ela já estaria em circulação, né? A moeda aí do arco-íris, né? Você vê como é um ajudando o outro na mentira, bem dizer assim, né? Aí esse vídeo aqui foi gravado em 2005, né? Numa reunião, entre outras várias reuniões que existiram nos Estados Unidos, né? Inclusive de uma comunidade mormon. E em 2010 a Shane Goodwin, né, veio a falecer. Aí o site dela saiu fora do ar e a mentira continuou. Depois, quando a Shane Goodwin morre, né, dos marqueteiros dela, que chama James Rink, né, levou toda essa história, toda essa documentação que tinha lá, que era escrita nos fóruns, né, pela Shane Goodwin, e levou para o Shadow Needle. Aí o Shadow Needle, ele criou a versão esotérica do NESARA, dizendo que agora a Confederação Galáctica é que vai ajudar na implementação do GESARA e NESARA e coisa do tipo, tá ligado? E eles começaram a fazer a mesma coisa, faziam essas reuniões, falavam dos ETs, né, do Saint Germain e coisas do tipo. Então o próximo vídeo aí vai ser sobre o Shadow Needle. Então, o que eu quero que vocês pensem é o seguinte, né? Se você está em dúvida se isso aqui é uma mentira ou não. Se você, por conta própria, parar de escutar Luciano César, Paula Cabral, Paulo Cassiano, Demis Viana, e você for por conta própria pesquisar e jogar no Google GESARA e NESARA, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar o livro do Francis Bernard, que criou, né, o GESARA e NESARA, que é uma proposta de reforma econômica, chamado Drain the Swamp. Você vai encontrar ele na Amazon e na eBay. Depois você vai encontrar o nome da Shane Goodwin também, né, toda a história relacionada ao 11 de setembro. E se você pesquisar mais a fundo, você vai encontrar o Shadow Needle e o golpe do Omega Trust, né, que serviu aí, que o GESARA e NESARA serviu como chamariz aí para atrair as vítimas para caírem no golpe. É a mesma coisa que eles estão fazendo no Brasil com a venda de aportes. Agora, o que eu pergunto para você é o seguinte: por que o Luciano César, o Ergon Abraham, o Paulo Cassiano, a Paula Cabral, o Demis Viana, o Ergon Abraham, por que eles não falam sobre esses três personagens? Pensa um pouco, por que eles não falam? Porque eles querem criar a própria versão Ebert e Hitchens deles, né? Então o que eles falam? Em vez de eles falar assim, não, isso aqui, essa informação eu peguei de um site, esse mesmo site que eu estava lendo para vocês, sobre as Torres Gêmeas, o que a Paula Cabral fala? A gente recebeu essa informação de uma canalização, né? Não, agências de inteligência estão passando informações para o Luciano César. A equipe do Trump, que a pastora Celina é amiga, está passando informação para a Celina. A gente traz a Celina aqui, a pastora Celina fala para a gente o que está acontecendo em relação a NESARA. Ou seja, estão criando a própria versão deles, justamente para quê? Para aplicar golpe de estelionato. Antigamente o Luciano não falava abertamente, agora ele está falando abertamente, não, que a venda de aporte é totalmente legal, não, que quem que vai receber a grana primeiro vão ser os paymasters, não, que o pessoal que vai receber a grana são os planilhados, ou seja, estão falando abertamente sobre o golpe, né? Por isso que eu chamo todos eles de marqueteiros, de golpistas e estelionatários, e eu vou provar. Desafio qualquer um que segue o Luciano César a debater comigo. Você que segue o Luciano César, Ergon Abraham, Paula Cabral, Demis Viana, Pastor Osório, por que vocês não vêm debater comigo? Ou você é parte da quadrilha ou você é uma vítima tapada, um dos dois. Tá? Então, pare de ouvir a quadrilha quântica e vá pesquisar por conta própria. Tá? Porque eu garanto para você que todo mundo da quadrilha quântica sabe quem que foi Shane Goodwin. Todo mundo sabe quem foi Francis Bernard, todo mundo sabe quem foi Shadow Needle. Eles não falam para você justamente porque se você for pesquisar esses nomes, você vai descobrir que tudo foi um golpe, tá? Tudo foi um engodo para dar golpe nos tapados, né? Principalmente o pessoal da Nova Era e os evangélicos. Essa é a verdade. E outra coisa. A Shane Goodwin aqui, você pode ver que ela tá bem vestida e tal.
Da onde que a Shane Goodwin, ela, né, escrevia nos blogs? Né? Do trailer da mãe dela. Era uma pobre, né, uma pobre safada, que não tinha onde cair morta, morava com a mãe na porra de um trailer, né? E ficava aplicando golpe nas pessoas pedindo doação.